Essa é uma mensagem que possivelmente você não tenha ouvido o que eu vou dizer hoje aqui. João capítulo 3 diz assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Bom, eu coloquei para vocês no grupo de WhatsApp quem era Nicodemos. Fariseu, mestre, um homem de influência. O nome dele grego, porque provavelmente na época dos Macabeus, que eu expliquei para vocês que época é essa daí já no estudo bíblico, misturou-se muito os nomes gregos com os hebreus. Então Nicodemos, um homem de postura, um homem de influência naquela sociedade ali, principalmente porque ele era fariseu, ele fazia parte do grupo dos fariseus. No versículo 2 diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, olha só, ele foi de noite encontrar Jesus, por quê? Porque para um fariseu, procurar Jesus para ficar conversando normal seria uma vergonha. Então aqui a gente já vê que, presta atenção, Nicodemos era religioso, e religioso não quebra paradigmas. Ele pode saber que ele está errado, ele pode saber que o outro está certo, mas ele não dá o braço a torcer. Nicodemos não foi quando o sol estava brilhando, ele foi à noite, na surdina, ele foi escondido. Então a gente já vê aqui que Nicodemos era religioso. Essa é uma característica esplêndida de todo religioso. Todo religioso, ele guarda dentro de si um medo muito grande. Muitos sabem, por exemplo, um pastor uma vez que veio falar comigo, a gente tinha alguns projetos na região, lá na Bahia, eu morava na Bahia na época, e então, toda semana, uma vez a semana, eu e minha equipe, eles faziam o quê? Nós ministrávamos uma reunião dessa congregação, dessa igreja lá no caso. Okay? Então, meu pessoal, a gente fazia música, louvor, esse negócio e tal, e eu pregava toda semana, eu pregava ali, certo? Aí vinha o pessoal de fora, tudo, eu pregava toda semana, eu pregava ali. Até um dia que esse pastor chegou e falou pra mim assim, cara, vou conversar com você aqui e tal, e pedir um favor pra você, cara, pra você evitar de falar certas coisas aí. Eu falei, como assim? Não, você, sabe, você fala assim, assado e tal, eu sei que você tá certo, eu sei que a Bíblia ensina isso, mas que tem algumas pessoas aqui que estão incomodadas, e elas é que mantêm a igreja com os dízimos dela. Então, para não correr o risco de perder essas pessoas aí, dá uma maneirada, sabe, não fala algumas coisas só, não sei o que tem e tal. Eu falei, calma, deixa eu ver se estou entendendo. Você tá pedindo para eu, na verdade, encomendar minha mensagem para que essas pessoas permaneçam? Quer dizer que eu deixo de pregar a Bíblia porque essas pessoas elas não estão gostando, é isso que você está... Cara, você sabe como é que é? Eu falei, não sei não. Então a partir de hoje é o seguinte, eu não venho mais, ponto. Não vendo minha mensagem. Não, eu não vendo. Não, mas não é bem assim. Eu falei, é assim, acabou, chega. O religioso, ele é assim. Mesmo ele sabendo, o cara falou, olha, eu sei que você está pregando a Bíblia, eu sei que isso é verdade, mas olha, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. O religioso é muito assim. O religioso é assim. E Nicodemos aqui, ele vai na calada da noite para que ninguém visse ele. Porque se me virem aqui conversando, trocando uma ideia com Jesus, o que vão falar de mim? O religioso não corre riscos. O religioso, ele não coloca o dele na reta. O religioso, ele não defende valores e princípios. Ele vai pelas circunstâncias, ele vai pelos times que está ganhando. O time que está ganhando, ele entra. O religioso é assim que funciona. E Nicodemos se mostra um cara religioso aqui. É diferente de você pegar uma mulher samaritana, por exemplo, que no pleno meio-dia, num poço, ela pega e ousa ficar trocando uma ideia com um homem. Diferente. Ela não era religiosa. Entendeu a diferença de um fariseu para uma mulher samaritana? Quando eu falo para vocês que existem 3 tipos de pessoas que Jesus se relacionou, o tipo de pessoa fariseu, o tipo de pessoa mulher samaritana, o tipo de pessoa discípula. O religioso tem essas características. Mas o texto continua dizendo assim, olha. Ele disse, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele chega já querendo agradar. Olha como o religioso ele é circunstancial. Ele chega querendo agradar o mestre, o Jesus e tal. E ele sabia que Jesus estava batendo no movimento fariseu. Tanto é que ele vai à noite, não dá problema. Mestre, ele chega tentando agradar Jesus. Mas Jesus não está procurando pessoas que produzem uma adoração de fora para dentro. Jesus não procura pessoas que produzem louvor de fora para dentro, que produzem relacionamento de fora para dentro. Jesus não está procurando pessoas que
servem a Ele com os seus rituais, com o seu belo palavreado, com as suas liturgias. Senhor, excelso, grandioso, maravilhoso Deus e eterno. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha como eu coloco meu terno e minha gravata. Olha como eu visto bem. Olha como todo domingo eu estou lá no culto, na liturgia. Olha como eu sou fiel nos dízimos. Não são essas coisas aparentes que atraem Jesus. Tanto é que Jesus nem liga para aquilo que ele falou, mestre. Jesus nem dá nenhuma atenção para essa parada de mestre. Jesus não, em momento algum, fala nada sobre isso aí. Jesus já vai direto ao ponto. Porque Jesus percebeu quem era Nicodemos. Pô, esse cara fariseu, no meio de todo mundo ali, cara influente, vem à noite aqui, quer dizer, está sendo falso, com eles e comigo, ok? Ele está sendo falso, cara religioso, vem aqui agora, chega aqui com esse negócio de mestre e tudo e tal. Por que ele não fala isso para os fariseus, que eu sou mestre? Vem aqui falar para mim aqui, escondido? Peraí, aí Jesus já começa a dar na lata. Olha a relação que Jesus tinha com os fariseus, é essa. Jesus dá na lata aqui, ó. Ele fala assim, ó. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nem esperou Nicodemos falar alguma coisa. Nicodemos só cumprimentou e Jesus já foi direto, porque Jesus identifica qual é a situação do coração de Nicodemos. Como que Jesus identificou isso? Jesus teve uma revelação sobre o coração de Nicodemos? Não. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós expressamos aquilo que há no nosso coração. Salomão fala em Provérbios 4:23, segundo aquilo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer que eu faço e falo aquilo que o meu coração está cheio. E ali ele se expressou dessa forma. Jesus, percebendo, já vai direto. Olha, quem não nascer de novo não vê o reino de Deus, não entra no reino de Deus. Aí Nicodemos fica pensando e... Peraí. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ou tornar a entrar no ventre da sua mãe? A gente não sabe se Nicodemos aqui estava sendo realmente ignorante, de não conhecer. Nossa, como assim? Me parece uma certa molecagem. Mas há uma teoria que diz que Nicodemos, na verdade, aqui ele estava dando um migué, né? Ele entendeu muito bem o que Jesus disse. Alguns falam isso, né? O texto não revela isso. Mas ele provoca ainda mais. Como assim, né? Disfarça. Aí Jesus vem e responde. Jesus respondendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha só, deixa eu pegar um pouco esse pedaço aqui. Quando ele fala aqui, olha, você precisa, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já ouviram muito o pessoal pregar sobre isso. Vamos lá então. Bom, é muito comum, acredito que seja muito comum você já ter ouvido que quem nascer da água e do Espírito, esse sim verá o reino de Deus, esse sim conhecerá o reino de Deus, etc. e tal. Mas o que é nascer da água e do Espírito? Aí você já ouviu, na igreja evangélica, geralmente o pessoal falando: olha, da água e do Espírito é você batizar. Na água é você batizar, e no Espírito é você ser cheio do Espírito Santo. Pronto, aí você está apto a ver o reino de Deus. Mas não pode ser. Não pode ser batismo isso aqui. Quando fala você nascer da água, não tem absolutamente nada a ver com batismo. Porque batismo não é pressuposto para a salvação. Batismo não é exigência para a salvação. Batismo não é uma doutrina de salvação. As pessoas batizam porque foram salvas e não para serem salvas. Se eu disser que aqui quem não nascer na água, quer dizer, quem não se batizar não verá o reino de Deus? Uau! Não pode entrar no reino de Deus? Quer dizer que eu estou colocando o batismo, então, como uma regra para a salvação. Então, Jesus não é suficiente, é o batismo. Então, aqui, nascer da água não tem absolutamente nada a ver com o batismo. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver, porque o texto ele continua. E ele vem trazendo para a gente o que é realmente. Quando nós falamos aqui sobre a água, vamos lá. Vamos pegar o texto aqui, ó. Existem pelo menos duas linhas de pensamento. Eu gosto mais dessa segunda que eu vou colocar para vocês aqui, que é o que eu reflito, certo? Tem algumas pessoas que dizem assim, quando ele fala sobre nascer da água, ele está falando sobre o nascimento natural, é o estourar da bolsa ali, ok? Quando a pessoa nasce, e depois ela vai nascer de novo, nascer no Espírito de Deus. Então você teve um primeiro nascimento, que foi o nascimento natural de ser humano, e depois teve o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. Alguns vão por essa linha aí, que também não deixa de ser uma verdade. Ok? Mas eu entendo que o texto é um pouco mais profundo do que isso aí. Então, quando ele fala aqui, nascer da água e do Espírito, vamos lá em Efésios capítulo 5, no versículo 26.
Efésios 5, 26, que diz assim, ó. Olha só, Efésios 5, 26. 25 em diante. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Giovanni já está indo para o caminho certo aqui, ó, na ideia. Então, a ideia bíblica neotestamentária da água é a que produz limpeza, é a que produz uma lavagem, é a que produz transformação ou regeneração. Se você pegar Tito, capítulo 3, no verso 5, ó, Tito 3, 5. Tito 3, 5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Tito traz a mesma ideia aqui de Jesus com Nicodemos. Então ele, olha, quem não nascer da palavra e do Espírito. Agora, reflita comigo o seguinte. Preste atenção nisso que eu vou dizer, porque você não ouve o que eu vou dizer agora em qualquer lugar. Certo? Nós estamos no capítulo 3 de João. No capítulo 4 de João, Jesus encontra com a mulher samaritana. E ele conversa com a mulher samaritana ali. E nessa conversa com a mulher samaritana, no versículo de número 14, ele diz assim, olha: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então olha só, o que Jesus está colocando para a mulher samaritana? A mesma ideia de Nicodemos, que a água é esta água, a água que eu lhe der. Se nós entendermos que a palavra que representa essa água, ou é representado por essa água, Jesus é a palavra. O mesmo João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era. No início era o verbo. Olha só. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer que Jesus é a palavra, Jesus é a água. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Jesus é isso. Jesus, o que o próprio Jesus está dizendo é que, Nicodemos, se você não nascer de mim e do Espírito, nada feito, você não vai entrar no reino de Deus. Significa que não há entrada no reino de Deus sem a pessoa de Jesus. João, desde o capítulo 1, trabalha essa ideia. Vem para o capítulo 3 trazendo essa realidade em Nicodemos. Vai para o capítulo 4 e traz a mesma realidade com a mulher samaritana. Jesus. E depois eles seriam cheios do Espírito Santo, como foram depois. Mas aqui eles estavam na época de Jesus. Então haveria necessidade de nascer em Jesus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode encontrar ou entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não há salvação fora de Jesus, segundo o que Jesus traz. Então não é batismo, não é um símbolo. Batismo é só o símbolo do novo nascimento. Batismo é só o símbolo daquilo que já aconteceu na minha vida. Batismo não salva ninguém. Batismo não torna ninguém membro do corpo de Cristo. Isso é uma aberração quando as igrejas evangélicas colocam que não, você precisa ser batizado para fazer isso, batizado para fazer aquilo, batizado. Batismo não torna ninguém absolutamente nada. Agora, é válido, mas não é para salvar. Então nós precisamos entender que Jesus é suficiente para a salvação. Tem que nascer, Nicodemos, você precisa nascer na água e no Espírito. O Espírito é o Espírito Santo. E olha o que esse nascimento no Espírito Santo produz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz o quê? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. O fruto do Espírito é fé. São 9 gomos no fruto do Espírito. Quer dizer, Nicodemos, sem mim nada podeis fazer. Vinde a mim, Nicodemos. Vinde a mim. Eu sou a água que vai purificar você de todos os seus pecados. A purificação do ser humano só acontece através da pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo verteu o seu sangue para que eu e você fôssemos lavados. Ninguém é lavado por decorar a Bíblia. O pessoal traduz a palavra como se fosse a Bíblia. Não tinha a Bíblia naquela época.
Não tinha Bíblia naquela época. Quando eles falam sobre a palavra, é a pessoa de Cristo. E o verbo estava, e o verbo era. Ele é o verbo. Entende? Jesus é a encarnação da palavra, do Logos, que é o verbo de Deus. Jesus. Agora a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia é a revelação escrita sobre Jesus e aquilo que aponta para Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Então não há entrada no reino dos céus sem Cristo e sem o Espírito de Deus, que aí passa a habitar dentro de nós. Aí, aliás, vamos fechar aqui, ó. O vento sopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus. Quer dizer, ele não é religioso. Nicodemos vivia por uma cartilha. Nicodemos vivia por um conjunto de regras. Mas aquele que é nascido do Espírito de Deus não vive assim, ele é livre. O vento é livre. Quem consegue segurar o vento? Irmãos, o que Jesus está colocando aqui é que quem é nascido do Espírito de Deus é livre. É livre, jogados. Seja livre. Livre. Quem segura o vento? Quem é capaz de segurar o vento? Só a Dilma, para falar que estocar vento. Quem é que consegue? Quem consegue? Ninguém consegue segurar o vento. O vento é o vento. Ele vai, ninguém sabe quando ele chega, para onde ele vai, como acontece, simplesmente acontece. Você não vê, você não o toca, mas você o sente. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nós somos guiados, orientados pelo Senhor. O mundo não entende, o mundo não sabe quem, quando, como vai acontecer, mas nós somos assim. O mundo olha pra gente e fala assim: puxa vida, eu tô correndo atrás de dinheiro, de vida e tal, e essa galera aí tá o que? Tá amando uns aos outros, tá cuidando uns aos outros, tá falando sobre vida eterna, tá socorrendo o aflito, ao invés de eles ficarem construindo a sua vida e ficarem agoniados, e eles estão amando. O mundo não entende isso. O mundo nunca vai entender isso. Você entende? Você entende que nós somos como o vento, ou precisamos ser como o vento? Livres. Livres, guiados por Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Jesus dá uma pancadinha em Nicodemos aqui, né? Como você, mestre Israel, não sabe disso? Quer dizer, você é bom pra caramba, mas não sabe disso. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode ser uma pessoa religiosa e saber tudo da religião, mas não sabe nada de ser livre. E a liberdade assusta o religioso. Se você é religioso, você é assustado com a liberdade. Vocês que estão aqui jogados, me vendo, me ouvindo, você sabe muito bem o que é isso. Porque quando você encontrou a liberdade, você não sabia o que fazer. É ou não é? É ou não é? Responda para mim aqui. Quando você começou a cair a ficha, você falou: pô, não é isso, não é isso, não é isso, então não quero isso aí, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero encontrar isso aí, eu quero viver o novo de Deus, não quero mais religião. Fala a verdade. Você não sabia o que fazer. Ficou perdido. É ou não é? A religião, ela causa isso. Imagine uma pessoa ficar trancada numa grade, ficar numa caverna, numa jaula. Solta ela vai, começa a olhar e fala: eu vou para onde? Eu já pastoreei presídio de segurança máxima. Eu já ouvi de preso que estava há 15 anos, por exemplo, assim: pastor, eu vou sair daqui para quê? Vou sair para quê? O que eu tenho lá fora? Não tem mais nada. Estou há 15 anos aqui. Nem sei mais o que fazer lá. Prefiro ficar aqui. O cara prefere ficar preso. Eu já ouvi isso aí. O cara prefere ficar preso do que sair, porque ele não sabe o que fazer com a liberdade. Entenda. Volta agora para a mentalidade do religioso. Tenta voltar agora. Vamos fazer um déjà vu aí rapidinho. Vamos fazer uma regressãozinha aqui. Não é nem déjà vu. Vamos fazer uma regressãozinha aqui, ó. Volta para a mentalidade do religioso. Quando ele olha a gente livre, ele fica maluco. Porque ele queria tanto isso, mas não tem nem noção do que é isso. Assusta, a liberdade assusta. Passarinho, quando está na gaiola, ele olha lá fora, ele acha lindo, maravilhoso, como eu queria. Mas abre a gaiola para você ver. A maioria nem sai. Não sabe o que fazer, não sabe voar. Então, o que Jesus coloca aqui é que nós somos livres. Liberdade não é libertinagem. Jamais. Nós somos livres no Espírito. Livres no Espírito. Eu gosto de preservar isso. Eu sempre converso com a minha família em relação a isso. É algo que eu não abro mão. É da minha liberdade. Então a gente mora, se Deus nos guiar para a gente morar na África, a gente vai, no Oriente Médio a gente vai, num barraco a gente vai, e nós somos livres. Não temos nada que nos prenda.
Nada. Somos livres. Vamos morar, a gente vai. Livres. Eu não abro mão da minha liberdade de viver e respirar, de ser quem Deus quer que eu seja. Agora, liberdade não é fácil, porque requer responsabilidade. Liberdade requer compromisso. Liberdade requer crescimento pessoal. Porque se você quer ser livre e não busca crescimento pessoal, por isso que tem a escola divergente. Porque se você quer ser livre, viver uma vida livre de qualquer jeito, você vai se lascar. Você vai se lascar, porque eu sei que a liberdade não é fácil também. Porque tem que ter crescimento, desenvolvimento. Senão, ou você vai para a libertinagem, ou você volta para a prisão. Um dos dois. João 3,16. João 3,16 diz assim, olha. Porque Deus amou o mundo. Jesus ainda falando com Nicodemos aqui, ok? Eu vou pegar o versículo anterior aqui, que diz assim, olha. 13, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Lembra da forma como João apresenta Jesus no Evangelho de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui ele usa, né, a tipologia da serpente no deserto lá. Não é relevante isso agora nesse momento. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, versículo 16. Porque Deus ama o mundo. Qual mundo é esse? Existem 3 tipos de mundo na Bíblia. Primeiro tipo de mundo na Bíblia. Deus criou o mundo, que é o quê? O planeta. Que é o sistema todo. Ok? Então esse é o primeiro tipo de mundo. Segundo tipo de mundo, pessoas. Deus formou as pessoas e Deus amou o mundo. Deus amou o quê? As plantas? A cachoeira? Não. Deus amou pessoas. Terceiro tipo de mundo, o mundo jaz no maligno. O que jaz no maligno? O planeta? Não. As rochas jaz no maligno? Não. O que jaz no maligno? As pessoas jaz no maligno? Claro que não. O que jaz no maligno? O sistema. Há um sistema que governa esse mundo. Há um príncipe desse mundo, a Bíblia diz, que é Satanás. Então existem 3 tipos de mundo. Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? Deus amou as pessoas. Então Deus amou o mundo de tal maneira, eu imagino João procurando uma palavra para explicar. Eu imagino João tentando assim, olha, Deus amou o mundo, Deus nos amou de uma tal forma assim, não tem uma palavra para explicar, de tal maneira, de uma forma tão grande, tão gigantesca, tão maravilhosa, que deu o seu único, preste atenção nisso, Deus deu o seu único, Ele não deu o melhor. Entenda isso, entenda no princípio de Deus. Deus não deu o melhor, ok? Deus não deu o melhor. Não deu o melhor, Ele deu o único, Ele deu tudo. Uma coisa é você dar o melhor, outra coisa é você dar tudo que tem. Você vê que na Bíblia, em vários momentos, existem essas expressões, né? Olha, a viúva, por exemplo, ela deu tudo o que tinha. Se você pegar o próprio Jesus falando, olha, ame a Deus com tudo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que tem. Preste atenção em mim aqui, ó. Preste atenção aqui em mim. Deus não quer uma parte. Deus não quer 10%. Deus não quer o melhor. Deus quer tudo. Tudo. Deus não quer governar a sua vida financeira, governar a sua vida sentimental. E eu vejo muitos fazendo uma segmentação de Deus na vida delas. Não, Deus governa. Eu vejo até pessoas que estão aí fora no mundão e tal, falando assim, não, eu mando dízimo para a igreja, porque daí Deus me abençoa na parte financeira. Eu vi uns caras, uns coaches na internet, já falando sobre essa questão. Não, a pessoa não precisa nem ser cristã, não precisa nada, nem crer em Deus, mas se ela seguir os princípios da Bíblia, Deus vai abençoar ela. Quer dizer, é um Deus que governa a área financeira porque a pessoa seguiu a regra. Uau, não fica absurdo. Que absurdo, o princípio de Deus é tudo. Tudo, tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso é maravilhoso, Ele não deu um dos filhos, Ele deu o único, era único. Não tem outro, ok? Para quê? Peraí. Ele deu para um objetivo, ok? Qual o objetivo dele ter dado o único filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer não é acreditar. Existem algumas expressões que seriam sinônimas desse crer. E o crer aqui não é acreditar. Da mesma forma que mundo tem formas de se interpretar, crer tem formas de se interpretar. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia vai falar assim, olha, os demônios creem e tremem. Então quer dizer que eles são salvos porque eles creem e tremem. Não. Porque o crer dos demônios creem é o quê? Acreditar.
O crer que Jesus fala aqui para Nicodemos é seguir. Você segue ou você acredita? Você segue ou acredita? Essa é a grande questão. Jesus estava chamando Nicodemos por uma relação pessoal, desde o momento que ele fala sobre a água. Era uma relação pessoal que Jesus estava chamando Nicodemos. Então, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele quem? Nesse filho, siga, tenha vida eterna. A vida eterna é através desse Cristo, desse Jesus. Só através desse Jesus. E eu gostaria que os jogados ficassem comigo aqui, ok? Porque se incomodar eu bloqueio aqui já, tá bem? Entende? Entende que Jesus está numa relação aqui com Nicodemos muito interessante. E Nicodemos não é excluído dessa possibilidade. Agora, por que eu falo para vocês? Por que eu falo para vocês? Ó, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que é pesado, tá? E em 10 minutos a gente vai estar orando aqui, tá bem? É que eu vou encerrar. Por que eu falo para vocês que a igreja ela é exclusiva e não inclusiva? A igreja cristã, estou dizendo, tá? Não estou falando da igreja católica, nem igreja evangélica, nada, igreja cristã. Tá? Ela é exclusiva e não inclusiva. Bora, estamos chegando nos 50k aqui, ó, show. Obrigado, Jota. Por quê? Porque olha só, quando Jesus fala assim, olha, presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para quê? Todo aquele que seguir esse filho, aconteça o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que aquele que não seguir já é excluído automaticamente. A igreja cristã, ela é exclusiva. A vida cristã, ela é exclusiva, ela não é inclusiva. Não temos que incluir todos, independente do vamos incluir todos. Você pode incluir o que você quiser, mas no reino de Deus só é incluído quem segue a Cristo. E quem segue a Cristo... Meu Deus do céu, como eu queria estar pessoalmente com vocês agora aí. Quem segue a Cristo é porque nasceu de novo. O cara que vem e fala assim, olha... Porque eu nasci com esse desejo, eu nasci assim, Deus me fez no corpo errado, porque eu nasci assim, também você nasceu assim, beleza, agora você tem que nascer de novo, filho. Agora você tem que nascer de novo agora, porque o reino de Deus não é para quem nasceu assim ou assado, é para quem nasceu de novo. Entende isso? Não importa a forma que você nasceu no início, não importa se você era isso, aquilo, fazia isso, aquilo, importa o seguinte, você nasceu de novo agora. Você nasceu de novo agora. Não, porque Deus me fez no corpo errado. Ah, Deus me fez no corpo errado. Beleza, então nasça de novo agora. Pum, acertou o negócio. Entende? Eu tô cansado de ver gente assim. Não, porque eu nasci assim, tudo bem, você nasceu assim, ok, beleza. Tem gente que nasceu assim, depois foi fazendo isso, beleza. É como se tivesse um gene, por exemplo, de bandido, né? Eu nasci bandido, eu nasci traficante, eu nasci prostituta, eu nasci isso, eu nasci... Ok. Então nasça de novo agora. O reino de Deus, Jesus está dizendo a Nicodemos, é para quem tem disposição de nascer de novo. E o nascimento é a água no Espírito. Na pessoa de Jesus. E no Espírito. E quando eu nasço no Espírito, eu produzo qual fruto? O da carne, que o texto vem falar aqui. Não, quem nasce na carne, vive na carne. Quem nasce no Espírito, vive no Espírito. Quem nasce no Espírito de Deus, gera qual fruto? Qual fruto? Qual é o fruto? Entende? Gálatas 5:22, muito bem, Jota. Essa é uma forma até de culpar Deus pelos erros, é verdade. Deus me fez assim, eu nasci assim. E as pessoas que falam que nasceram assim, elas têm razão. Ah, eu nasci. Em parte tem razão, né? Porque na verdade 90% das coisas que a gente vive aí é comportamento adquirido. Não é de nascimento, né? Não tem gene bandido. Eu nasci bandido. Ah, é? Até a questão da homossexualidade, não nasce assim. Nasce. Pega uma criança de 3 anos de idade e verifica. É sexualidade isso aí, gente. É comportamento adquirido isso. Criança de 5 anos de idade nem sabe o que é sexo. Pelo amor de Deus. Cada besteira que eu vou falar pra vocês. E tem um monte de psicólogo que endossa isso ainda com um monte de teoria. Né? Teoria, meu Deus do céu. Que besterol. Okay? Eu tô falando que as pessoas decidem se elas vão nascer de novo ou não vão nascer de novo. Só isso. O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim, cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido,
Eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar no link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.